Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Desde pequena, eu soube que nunca fui a filha favorita. Enquanto outras crianças eram abraçadas e elogiadas pelos pais, eu era aquela que ficava no canto, esperando, mendigando um olhar de aprovação que nunca vinha. Minha mãe, Marta, fazia questão de deixar claro, de forma sutil ou escancarada, que Carolina era a estrela da família. Minha irmã mais nova era o tipo de pessoa que parecia nascer para brilhar. Linda, cheia de charme, com um sorriso que conseguia o que quisesse, ela era tratada como uma joia rara. Eu era o suporte, a sombra sem brilho, a filha que precisava se esforçar mais para ser digna de alguma coisa. Cresci ouvindo que eu devia ajudar Carolina, cuidar dela, me sacrificar para que ela tivesse o melhor. Se Carolina derrubava um copo de leite, era minha culpa por não ter prestado atenção. Se ela esquecia os deveres da escola, eu que deveria ter lembrado. Quando completamos a adolescência, a diferença se tornou ainda mais gritante. Carolina recebia roupas novas, perfumes caros e até um carro de presente quando fez 18 anos. Eu, por outro lado, trabalhava meio período depois da escola para juntar dinheiro para pagar a minha própria faculdade. Mas eu não reclamava. Eu acreditava, naquela época, que bastava me esforçar o suficiente para que um dia minha mãe olhasse para mim com o mesmo orgulho que via em Carolina. Então, eu estudei, trabalhei e construí minha carreira com as próprias mãos. Enquanto minha irmã vivia de festas e presentes de namorados ricos, eu crescia no mundo da moda, subindo degrau por degrau, sem atalhos. Fiz cursos, economizei cada centavo e, depois de anos de esforço, fundei minha própria empresa. Meu negócio floresceu. Pela primeira vez, eu podia me orgulhar de algo que era inteiramente meu. Foi nesse período que conheci Gustavo. Ele era charmoso, inteligente e parecia me enxergar como ninguém antes. No começo, ele dizia todas as coisas certas. Você é incrível, Sandra. Você construiu tudo isso sozinha, sem ajuda de ninguém. Você merece mais. Pela primeira vez na vida, senti que alguém realmente me valorizava. E eu me apaixonei. Eu me permiti acreditar que, com ele, eu teria a família que nunca tive. Quando nos casamos, achei que aquele seria o início de um novo capítulo, onde finalmente eu seria a prioridade na vida de alguém. Mas o que eu não percebi na época foi que Gustavo não se apaixonou por mim. Ele se apaixonou pelo que eu tinha. No começo, ele fingia bem. Dizia que me admirava, que queria me apoiar, mas com o tempo, as máscaras começaram a cair. Pequenos comentários surgiram: você trabalha demais. Se fosse mais feminina, mais vaidosa, Carolina tem um jeito tão leve de viver. Não quer tentar passar mais tempo em casa? Eu o ignorava. Achei que era apenas o jeito dele. Afinal, homens gostavam de se sentir no controle, não é? E eu tinha aprendido, desde cedo, a me moldar para ser aceita. Então, quando descobri que tinha dificuldades para engravidar, Gustavo mudou. Não foi imediato. Primeiro, vieram os olhares frios. Depois, as desculpas para ficar até tarde no trabalho. As viagens a negócios aumentaram, e os toques e beijos diminuíram. Até que um dia, ele simplesmente parou de fingir. Chegava tarde, evitava conversar e, quando eu tocava no assunto, dizia apenas: você está imaginando coisas. Mas eu sabia que não estava. Foi quando decidi comprar minha casa. Um lar para mim, para provar que eu não precisava da aprovação de ninguém. O lugar era perfeito, cada canto escolhido com cuidado, cada detalhe um reflexo do que eu sempre quis. Mas quando contei à minha mãe, esperando ao menos um sorriso, a resposta dela veio seca: pra que tudo isso? Uma casa desse tamanho? Você nem tem filhos. Aquela frase me atingiu como um soco no estômago. Eu devia saber que nunca esperaria nada diferente dela. Mas mesmo assim, doeu. Pior ainda foi quando Carolina sorriu, maliciosa, e disse: nossa, Sandra, não acha que está exagerando? Aposto que Gustavo deve achar isso um desperdício também. Eu não respondi.
Eu só sorri, segurando a chave da casa em minhas mãos. Porque, pela primeira vez, senti que estava prestes a virar o jogo. Eu não sabia ainda exatamente como, mas uma coisa era certa: ninguém nunca mais ia me tirar o que era meu. A vida ao lado de Gustavo tornou-se um teatro mal ensaiado. Eu fingia que não percebia o crescente distanciamento, e ele fingia que ainda era o marido atencioso que prometeu ser. Mas, no fundo, eu sabia que algo estava errado. Pequenos detalhes que antes pareciam insignificantes começaram a formar um quebra-cabeça perturbador. As mensagens no celular que ele respondia rapidamente e apagava em seguida. O cheiro de perfume feminino diferente do meu em suas camisas. As desculpas ensaiadas para chegar tarde, sempre acompanhado de um sorriso calculado, como se tivesse certeza de que eu nunca questionaria. No início, tentei ignorar. Eu queria acreditar que estava exagerando, que eram apenas paranoias de uma esposa cansada, sobrecarregada pelo trabalho e pelas pressões da família. Mas minha intuição gritava. A mesma intuição que, durante toda a minha vida, me alertava sobre o perigo de confiar demais em quem nunca me deu valor. Os finais de semana, que antes passávamos juntos, tornaram-se momentos solitários. Gustavo estava sempre ocupado. Havia jantares de negócios, reuniões urgentes, compromissos inadiáveis. Quando eu insistia para saber mais, ele soltava um suspiro impaciente e revirava os olhos, como se eu fosse inconveniente. Sandra, você está se tornando muito pegajosa. Ele disse uma noite, quando perguntei por que ele chegava tão tarde. Eu não respondi. Apenas observei enquanto ele ia direto para o banho, sem ao menos me olhar. Foi quando Carolina começou a aparecer mais. Minha irmã nunca foi do tipo que se preocupava com minha vida, mas, de repente, estava sempre por perto. Me ligava para perguntar se eu queria sair para um café, aparecia na minha casa com desculpas fracas, elogiava minha decoração com um sorriso falso. Eu não sou ingênua. Carolina nunca fez nada sem um motivo oculto. Mas, naquele momento, eu não conseguia enxergar exatamente o que ela queria. Então vieram os comentários sutis. Gustavo é um homem tão charmoso, né, Sandra? Você tem sorte de ter um marido assim. Ou então, sabe, acho que você deveria se arrumar mais. Os homens gostam de mulheres que se cuidam. Eu ria, desviava, tentava não alimentar aquela conversa. Mas algo dentro de mim começou a se contorcer. Foi numa noite fria que tudo se tornou ainda mais claro. Eu estava organizando alguns papéis no escritório de casa quando um envelope caiu de uma pasta de Gustavo. Um recibo de um jantar luxuoso, com a data da noite anterior, uma noite em que ele jurou que estava no escritório até tarde. O recibo não era o problema. O problema era o detalhe no fim da conta: 2 taças de vinho, sobremesa para 2. Senti o sangue gelar. Peguei o celular, respirei fundo e disquei o número de Gustavo. Ele atendeu na 3ª chamada. Oi, amor, estou no meio de uma reunião. Disse apressadamente. Eu apertei o papel nas mãos e perguntei: que tipo de reunião envolve vinho e sobremesa? Houve um silêncio. Um silêncio carregado, pesado, que confirmou o que eu já sabia antes mesmo que ele dissesse qualquer coisa. Então, Gustavo riu, como se eu fosse uma criança fazendo birra. Você está exagerando, Sandra. Foi um jantar com um cliente. Um cliente? Com vinho e sobremesa? Para de criar paranoias. Ele resmungou. Você precisa relaxar, anda muito estressada. Eu queria gritar. Eu queria perguntar quem era ela. Mas me contive. Algo me dizia que a verdade era ainda pior do que eu imaginava, e eu precisava de mais. Nos dias seguintes, observei. Gustavo saía sorrindo, animado, como um homem apaixonado. Mas não era por mim. Suas roupas estavam sempre impecáveis, ele comprava perfumes novos e começou a usar um relógio caro que nunca vi antes. E Carolina? Ela também estava diferente. Mais radiante, mais provocativa, como se escondesse um segredo delicioso. Foi então que tudo começou a se encaixar. Numa tarde qualquer,
Fui visitar minha mãe. Ela estava no sofá, assistindo a um programa de fofocas na TV, quando soltei a pergunta casualmente: a Carolina está namorando alguém? Minha mãe hesitou. Raramente hesitava quando se tratava de Carolina. Então, sorriu. Um sorriso pequeno, desconfortável. Ah, não sei. Carolina sempre tem muitos pretendentes. Ela desconversou. Mas eu vi. Vi nos olhos dela que havia algo mais. Quando voltei para casa, meu coração já sabia o que minha mente ainda tentava negar. Algo estava acontecendo entre Carolina e Gustavo. Mas eu não ia acusá-los sem provas. Se havia uma coisa que aprendi em minha vida inteira sendo subestimada por todos, era que paciência e inteligência sempre venciam a impulsividade. Então, esperei. Eu me tornaria a espectadora silenciosa da minha própria vida. Mas não por muito tempo. Esperei o momento certo. Esperei pelos deslizes, pelas mentiras que Gustavo achava que poderia contar sem ser questionado, pela soberba de Carolina, que nunca soube esconder bem seus segredos. Eu sabia que a verdade estava ali, bem diante de mim, e que, mais cedo ou mais tarde, se revelaria por completo. Foi numa noite de sábado que tudo aconteceu. Gustavo havia saído dizendo que tinha um compromisso de última hora com um cliente importante. A desculpa era fraca, mal construída. Eu sequer tentei discutir. Apenas assenti, como fazia ultimamente, e o observei sair pela porta com a expressão satisfeita de quem tem certeza de que controla a situação. Uma hora depois, peguei as chaves do carro e dirigi sem destino, tentando organizar os pensamentos. Mas no fundo, eu sabia exatamente para onde estava indo. Parei em frente a um restaurante requintado no centro da cidade, aquele mesmo onde, dias antes, encontrei o recibo do jantar misterioso. O estacionamento estava movimentado, mas não demorou muito para que eu o encontrasse. Gustavo. Sentado em uma mesa privativa no canto, de costas para a entrada. E à sua frente, rindo, inclinada sobre a mesa de forma provocativa, estava Carolina. O choque inicial foi paralisante, mas durou apenas um instante. A confirmação da traição não me fez chorar nem tremer de raiva. Pelo contrário. Senti um frio gélido se espalhar pelo meu corpo. Não havia dúvida. Era aquilo que eu suspeitava há tempos. Mas ver, com meus próprios olhos, meu marido e minha irmã juntos, rindo como se fossem um casal apaixonado, fez algo dentro de mim se quebrar de uma vez por todas. Eu poderia ter entrado ali, feito uma cena, gritado, exposto tudo de forma impulsiva. Mas não. Eu não daria esse prazer a eles. Em vez disso, me afastei, peguei o celular e liguei. Vi Gustavo pegar o telefone, hesitar e então atender com a voz perfeitamente ensaiada. Oi, amor. Ele disse, tranquilo. Estou no escritório ainda. O cliente atrasou, então devo demorar mais um pouco. A raiva queimou dentro de mim, mas minha voz saiu calma. Entendi. Então eu te espero em casa. Ele sorriu para Carolina enquanto desligava o telefone, e os dois brindaram. Eu fui embora sem ser vista. Naquela noite, quando Gustavo chegou em casa, a expressão em seu rosto era serena, como se nada tivesse acontecido. Ele me cumprimentou com um beijo rápido na testa e foi direto para o banho. O cheiro de Carolina ainda estava nele. Eu fechei os olhos e respirei fundo. Não era a hora. Ainda não. Nos dias seguintes, tudo se encaixou. As ausências frequentes de Gustavo. O sorriso zombeteiro de Carolina quando me via. O jeito que minha mãe evitava o assunto sempre que eu mencionava minha irmã. Todos sabiam. Todos estavam envolvidos naquela traição, e eu era a única feita de idiota. Mas a pior facada veio em um domingo à tarde. Eu estava na casa da minha mãe, tentando, de alguma forma, agir normalmente, quando ouvi o que não deveria. Preciso que você convença a Sandra a vender aquela casa logo. A voz de Gustavo ecoou no corredor. Meu coração disparou. A porta do escritório estava entreaberta, e lá dentro estavam ele e minha mãe. Eu já tentei falar com ela.
Minha mãe respondeu, num tom impaciente. Mas essa menina sempre foi teimosa. Ela não vai vender facilmente. Ela não precisa vender. Gustavo rebateu. A casa já é minha também, não é? Só preciso que ela assine a transferência. Depois disso, ela pode ir embora, não me serve para nada. Um nó se formou na minha garganta. Você acha que ela vai aceitar sair assim, do nada? Minha mãe perguntou. Por que não? Carolina está grávida. Sandra não pode ter filhos. Ela vai entender que o certo é sair do caminho. A frase soou como uma sentença de morte. Eu não esperei para ouvir mais. Virei nos calcanhares e saí da casa, sentindo o coração martelar dentro do peito. Gustavo não apenas me traía. Ele queria me descartar como um objeto sem utilidade. E minha própria mãe apoiava tudo. Mas se eles achavam que eu simplesmente aceitaria ser jogada fora, estavam muito enganados. Naquele dia, minha dor se transformou em algo mais forte. Algo que queimava como uma promessa. Eu não apenas sairia do caminho. Eu derrubaria todos eles primeiro. O dia da inauguração da minha casa chegou. A casa que eles achavam que podiam me tomar. A casa que, segundo Gustavo e Carolina, deveria ser deles. Mas esta noite não era apenas uma celebração, era o palco perfeito para minha vingança. Cada detalhe foi cuidadosamente planejado. As luzes estavam impecáveis, a decoração deslumbrante, e os convidados circulavam entre taças de champanhe e pratos finos. Meus amigos, meus colegas de trabalho, parceiros de negócios, todos estavam ali para testemunhar minha conquista. E no meio da multidão, como se fossem os donos da festa, estavam eles. Minha mãe se movimentava pela casa como se fosse dela, cumprimentando os convidados com aquele sorriso condescendente de sempre. Carolina vestia um vestido justo que destacava sua barriga de grávida, exibindo sua nova posição de rainha da família. Gustavo estava ao seu lado, confiante, seguro de que essa noite seria o primeiro passo para me expulsar da minha própria vida. Eles estavam tão certos da vitória que sequer desconfiavam do que estava por vir. O tempo passou, e quando a festa atingiu seu ápice, minha mãe se aproximou do centro do salão e chamou a atenção de todos, batendo levemente uma taça com uma colher. O burburinho cessou. Todos os olhares se voltaram para ela. Quero aproveitar esse momento especial para compartilhar uma grande notícia com todos vocês. Ela começou, com a voz doce e falsa que eu conhecia tão bem. Ela olhou para mim, com um brilho de superioridade nos olhos, antes de sorrir e continuar. Minha filha, Carolina, vai se casar. E não com qualquer um, mas com alguém que já faz parte da nossa família, o Gustavo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meu coração batia forte, mas minha expressão permaneceu serena. Foi então que Gustavo tomou a palavra, erguendo o queixo, o mesmo olhar arrogante de sempre estampado no rosto. Sandra, nós dois sabemos que nosso casamento já acabou há tempos. Carolina pode me dar aquilo que você nunca pôde. Um filho. Nós vamos criar uma família de verdade, e esta casa será o lar perfeito para o nosso futuro. Algumas pessoas na plateia murmuraram, chocadas com a ousadia. Mas Gustavo não se importou. Carolina, ao seu lado, acariciou a barriga e completou com um tom de escárnio: arrume suas coisas, irmã. Você não precisa mais desse espaço todo. Nós vamos construir nossa nova vida aqui. Aquele era o momento que eles esperavam. A humilhação final. Eles queriam que eu chorasse, que implorasse, que saísse derrotada. Mas em vez disso, eu apenas sorri. Peguei as chaves da casa na mesa ao meu lado e as girei entre os dedos. O som metálico ecoou no silêncio tenso da sala. Claro. Comecei, minha voz calma, quase gentil. Mas primeiro. Todos aguardaram, prendendo a respiração. Tem uma coisa que vocês esqueceram de verificar. Continuei, com um brilho afiado no olhar. Essa casa não pertence a Gustavo. Nem a Carolina. Nem a ninguém que esteja nesta sala além de mim. Eu joguei um envelope sobre a mesa.
Ele deslizou e parou bem na frente de Gustavo, que franziu a testa. Com uma mão trêmula, ele pegou os papéis e começou a folhear. Sua expressão se transformou diante dos meus olhos. Primeiro, dúvida. Depois, choque. E, por fim, pavor. O que é isso? Carolina perguntou, impaciente. A escritura da casa. Respondi, inclinando a cabeça com diversão. Em meu nome. Apenas meu. Sempre foi. Desde o primeiro dia. Minha mãe empalideceu. Carolina se lançou sobre os papéis, tentando encontrar algo que invalidasse o que eu estava dizendo, mas era inútil. Gustavo passou uma mão pelos cabelos, nervoso, gaguejando. Mas. Ele balbuciou. Mas o quê? Cruzei os braços, observando o desespero se instalar neles. Vocês realmente achavam que eu colocaria algo tão importante no nome de um homem que claramente nunca me valorizou? Que eu deixaria minha segurança nas mãos de alguém que mal consegue esconder uma traição? Os convidados murmuravam, surpresos, alguns rindo discretamente. Carolina bateu as mãos na mesa, furiosa. Você está mentindo. Gustavo disse que essa casa também era dele. Ele achou que era dele. Corrigi. Porque homens como ele sempre acham que têm direito a tudo. Mas ele nunca teve nada. E nem você. Gustavo tentou recuperar o controle. Isso não muda nada, Sandra. Nós ainda vamos ficar juntos. Eu ainda vou construir minha vida com Carolina. Ótimo. Sorri. Só não vai ser aqui. Minha voz saiu afiada como uma lâmina. Gustavo finalmente percebeu a extensão do que acontecia. Carolina olhou para ele, desesperada. Você prometeu, Gustavo. Você disse que essa casa era nossa. Mas não é. Respondi, dando de ombros. E agora, eu quero que saiam. Os três. Minha mãe finalmente quebrou o silêncio. Sandra, minha filha, pense bem. Filha, soltei uma risada seca. Eu deixei de ser sua filha no momento em que você escolheu apoiar a traição da Carolina. No momento em que você conspirou contra mim. Minha mãe abriu e fechou a boca, mas não conseguiu dizer nada. 2 seguranças que eu havia contratado para o evento se aproximaram. Senhora, deseja que removamos alguém? Olhei diretamente para Gustavo, Carolina e minha mãe. Sim. Quero que eles saiam agora. Carolina começou a gritar. Gustavo tentou argumentar. Minha mãe, humilhada, abaixou a cabeça. Mas nada disso importava. Eles foram conduzidos para fora, sob os olhares atentos de todos. Quando a porta se fechou, um silêncio pairou pelo salão. Então, alguém começou a aplaudir. Logo, o som cresceu, e gargalhadas ecoaram. Meus amigos vieram até mim, brindando, celebrando o que acabaram de testemunhar. Eu ergui minha taça, sentindo um alívio indescritível. A casa era minha. Minha vida era minha. E, pela primeira vez, eu estava completamente livre. O silêncio da casa parecia diferente agora. Depois da expulsão de Gustavo, Carolina e minha mãe, o ambiente estava mais leve, como se uma tempestade tivesse passado e levado toda a sujeira com ela. Caminhei devagar pelo salão, sentindo o peso dos olhares ainda sobre mim. A festa ainda não havia terminado, mas os convidados estavam boquiabertos, trocando olhares surpresos, alguns contendo risos, outros simplesmente chocados com o que haviam testemunhado. Peguei uma taça de champanhe da bandeja de um garçom que passava e me permiti um gole lento. O gosto da vitória era mais doce do que qualquer bebida cara. Meus amigos mais próximos se aproximaram, um deles sorrindo de canto. Sandra, você armou essa noite como um verdadeiro espetáculo. Ele disse, e eu apenas sorri. Era o mínimo que eu podia fazer depois de tudo. Respondi. Mas a noite ainda não havia acabado. Não demorou para que meu telefone começasse a vibrar freneticamente. Gustavo. Carolina. Minha mãe.
chamadas perdidas, mensagens se acumulando, uma atrás da outra. Sandra, vamos conversar. Você não pode fazer isso com sua própria irmã. Isso não pode ser o fim. Ignorei todas. Poucos minutos depois, ouvi batidas frenéticas na porta. Os seguranças já estavam prontos, mas fiz questão de ir até a entrada. Quando abri, lá estavam eles, exatamente como eu imaginava. Gustavo parecia transtornado, o cabelo bagunçado, as mãos tremendo. Carolina tinha o rosto vermelho de raiva, os olhos marejados, não de arrependimento, mas de pura indignação. E minha mãe, bem, ela estava mais pálida do que eu jamais tinha visto. Isso foi longe demais, Sandra. Gustavo disparou assim que me viu. Foi mesmo? Cruzei os braços e encostei na porta, bloqueando qualquer possibilidade de entrada. Engraçado, porque eu pensei que o plano de vocês era justamente me jogar para fora de minha própria casa. Isso não seria longe demais? Eu sou sua mãe. Marta interveio, a voz trêmula. Como pode me tratar assim? Ri. Um riso frio, carregado de anos de ressentimento. Mãe? Você se lembra disso agora? Porque até onde eu sei, a única filha que você reconheceu a vida toda foi Carolina. Eu só era útil quando precisava pagar as contas, certo? Ela abriu a boca para retrucar, mas eu não deixei. Vocês me traíram. Todos vocês. E agora esperam que eu os perdoe. Minha voz saiu afiada. Vocês não se importaram em me humilhar publicamente, planejaram tomar tudo o que é meu e ainda tiveram a audácia de agir como se eu fosse descartável. Mas adivinhem só? Inclinei um pouco a cabeça. Eu não sou descartável. Vocês são. Carolina avançou um passo, os olhos brilhando de ódio. Você não pode simplesmente nos jogar na rua. Eu posso. Respondi friamente. E eu já fiz isso. Ela olhou para Gustavo, esperando alguma reação, mas ele estava imóvel, absorvendo tudo. Isso não acaba aqui, Sandra. Gustavo disse, a voz carregada de frustração. Você vai se arrepender. Levantei uma sobrancelha. Ah, é? E o que exatamente você vai fazer, Gustavo? Você não tem casa, não tem dinheiro, e agora está preso a uma mulher que não tem nada para oferecer além de mentiras. Boa sorte com isso. A fúria brilhou nos olhos dele, mas ele sabia que eu estava certa. Sandra, por favor. Minha mãe tentou, assumindo um tom suplicante. Somos uma família, precisamos resolver isso juntos. Família? Repeti a palavra lentamente, como se estivesse saboreando seu gosto amargo. Vocês só me veem como família agora porque precisam de mim. Mas quando foi que algum de vocês esteve do meu lado? Quando eu fui uma criança que tentava desesperadamente ser amada por você, mãe. Quando eu trabalhei dia e noite para ter algo próprio, enquanto Carolina gastava o dinheiro que eu nem tinha. Ou talvez quando Gustavo e Carolina decidiram que eu não era mais útil porque não podia ter filhos? Minha mãe abaixou a cabeça. Ela sabia que não tinha justificativas. Chega. Disse, finalmente cansada de ouvir suas desculpas. Se quiserem encontrar um novo lugar para viver, sugiro que corram. Porque vocês não vão ter mais nada vindo de mim. Carolina gritou algo, mas a porta já estava se fechando. Ouvi os seguranças pedindo que se retirassem, e não olhei para trás. Voltei para dentro, sentindo uma paz que há muito tempo não experimentava. A casa era minha. A vida, minha. E pela primeira vez eu estava exatamente onde deveria estar. Na manhã seguinte à festa, acordei com o sol atravessando a janela, iluminando o quarto de uma maneira diferente. Era como se a luz finalmente tivesse espaço para entrar, sem sombras indesejadas obscurecendo meu caminho. O silêncio da casa era confortável, não aquele vazio opressor de antes. Pela primeira vez, acordei sozinha e me senti livre. Meu telefone estava lotado de mensagens e chamadas perdidas, mas não me dei ao trabalho de responder. O capítulo da minha antiga vida havia sido encerrado.
Carolina, Gustavo e minha mãe não faziam mais parte da minha história, pelo menos, não de uma forma que importasse. Mas, mesmo que eu tivesse me livrado deles, a cidade ainda estava fervilhando com as consequências do escândalo da noite anterior. Logo de manhã, uma de minhas amigas me ligou rindo. Sandra, você precisa ver isso. Está em todos os grupos. Abri as redes sociais e, para minha surpresa, vídeos da minha vingança estavam por toda parte. Pessoas comentavam sobre a expressão de choque de Gustavo, os gritos histéricos de Carolina, a forma como minha mãe tentou consertar a situação, sem sucesso. Eu nunca tinha sido o centro das atenções dessa forma antes, mas não me incomodei. Era satisfatório ver o mundo saber quem realmente eram aquelas pessoas. Gustavo, o advogado ambicioso, agora não passava de um homem falido e traído pela própria arrogância. Afinal, quando ele começou a se envolver com Carolina, ele achava que seria uma troca vantajosa. Achava que me descartaria e assumiria uma vida melhor, confortável, ao lado da minha irmã. Mas agora, sem a minha casa, sem minha estabilidade e sem o prestígio de um casamento bem-sucedido, ele se viu na pior situação possível. Seu nome estava sujo na minha empresa e entre meus contatos influentes, ninguém queria se associar a um homem que traiu a própria esposa com a irmã dela. O pior veio alguns dias depois, quando descobri que Carolina tinha dívidas. Muitas dívidas. Ela não apenas gastava dinheiro compulsivamente, como também acumulou uma série de empréstimos, apostando que Gustavo resolveria tudo quando tomasse minha casa. Mas agora, sem um teto e sem dinheiro, Gustavo percebeu que tinha escolhido o lado errado. E então, como um covarde que sempre foi, ele a deixou. Isso mesmo. Gustavo abandonou Carolina. Não durou nem uma semana. Ouvi dizer que ele tentou voltar para a casa dos pais, mas foi rejeitado. Depois, tentou contato com alguns amigos, mas ninguém quis ajudá-lo. No fim, Gustavo desapareceu da cidade. Alguns dizem que ele foi para outro estado, tentar um novo começo. Outros, que ele está se segurando em um emprego medíocre. E Carolina? Carolina foi obrigada a enfrentar a vida como nunca fez antes. Sem Gustavo e sem dinheiro, ela finalmente experimentou a realidade de ser esquecida. Nenhum dos amigos que riam das minhas costas quando ela me roubou o marido quis ajudá-la. A ilusão de que sempre seria paparicada desmoronou. E minha mãe? Marta tentou se reaproximar de mim de todas as formas. Mandou mensagens, deixou recados com conhecidos, tentou aparecer na minha empresa. Mas eu já conhecia seu jogo. Depois de passar a vida inteira me tratando como uma estranha dentro da própria família, ela percebeu que a única filha que realmente valia alguma coisa era aquela que ela sempre rejeitou. E agora era tarde demais. Na última vez que tentei vê-la, por pura curiosidade, admito, encontrei uma mulher derrotada. Sem Carolina para sustentar seus caprichos, Marta se viu sozinha, dependendo da boa vontade de conhecidos para sobreviver. Pela primeira vez, minha mãe experimentou o abandono que sempre me fez sentir. E eu? Eu segui em frente. Minha empresa cresceu, expandi meus negócios, viajei para lugares que sempre quis conhecer. Fiz novos amigos, me conectei com pessoas que me valorizavam de verdade. E, acima de tudo, descobri algo que nunca pensei que fosse possível: eu não precisava de ninguém para ser feliz. Minha casa não era só um lugar físico. Era um símbolo do que eu havia conquistado. Era meu recomeço. E quando, um ano depois, passei pela cidade e vi Carolina trabalhando atrás do balcão de uma cafeteria barata, sozinha, os olhos sem brilho, percebi algo: a vingança não foi apenas tê-los expulsado da minha vida. A verdadeira vingança foi seguir em frente enquanto eles ficaram para trás. E eu segui. Sem olhar para trás. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!